Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro, ele nos orienta para nós andar com inteligência, com sabedoria, lúcido, porque nós temos um adversário. E a missão do adversário é roubar a nossa vida com Deus. Então nós precisamos estar atentos. Esse é o desejo de Deus a nos orientar, que nós temos um adversário. E ele fala muito claro que nós temos que estar lúcido. Lúcido é uma pessoa que possa pensar bem, meditar bem a palavra de Deus e ter consciência que existe um adversário. Nós não podemos ser cristão sem ter consciência que existe um adversário. Muitos de nós expressamos assim: Jesus venceu o adversário. Isso é uma realidade, mas ele ainda anda de redor, porque não chegou o momento dele ser julgado. Ele já foi julgado e já foi condenado, mas tem o tempo próprio dele para que ele seja realmente distinto das nossas vidas. É quando nós tivermos o nosso encontro na glória com Deus. Até que nós estamos nessa terra, ele anda de redor das nossas vidas, procurando a quem possa dragar. E nós entendemos que nós precisamos estar atento, um estilo de vida, um comportamento de vida. As nossas palavras precisam ser meditadas. Quando nós vamos falar, quando nós vamos expressar o nosso estilo de vida, porque ele está de redor pegando as palavras. E se ele pegar as nossas palavras, ele pode colocar nós até contra seres humanos, os seres humanos contra a nossa vida. Então nós temos que estar atentos. Então é muito claro que ele diz: sede sóbrio, vigiai. Vigiar é você estar atento, de olho em tudo, porque crentes têm que estar atentos. E eu quero ler um texto que chama atenção aqui no livro de Mateus. Olha que a palavra de Deus diz para nós em Mateus 12 e no versículo 37. Olha que o nosso Deus diz assim, glória a Deus: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O nosso Jesus está dizendo que a nossa fé na pessoa do nosso Deus ainda precisa de nossas atitudes, porque pelas nossas palavras nós somos justificados. Justificado é ser honrado, é ser perdoado, é se cumprir na nossa vida a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que o nosso Jesus levou na cruz do Calvário as nossas dores, nossas enfermidades, mas a nossa desobediência ou a nossa falta realmente de observação dos mandamentos de Deus, nós podemos perder a graça. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, e onde ele diz muito claro o texto, é por tuas palavras que tu és justificado. Mas nós sabemos que nós somos justificados lá na cruz do Calvário, e foi pela graça de Deus. Mas agora o nosso Deus disse que quando um homem encontra Jesus, ele tem que estar vigiando para que ele não viva mais o que ele vivia no passado, mas ele tem uma vida com Deus. Ele tem agora um encontro com Deus, porque sabemos que quando nós expressamos as nossas palavras, no ar existe o Espírito de Deus, mas também existe o adversário circulando. E aquelas palavras que não for para abençoar vidas, se não for para edificar o nome de Jesus, o inimigo das nossas almas vai pegar. E se ele vai pegar, ele vai tentar nos atacar com as nossas próprias palavras. Então nosso Jesus disse, foi muito claro: pelas tuas palavras é justificado, mas por tuas palavras também tu pode ser condenado. Então eu digo, eu creio em Deus, o irmão crê em Deus, mas nós precisamos estar atento às palavras que nós vamos expressar. Eu quero ler aqui em Provérbios, o que o autor de Provérbios, ele expressa aqui em Provérbios 13 e o versículo 13. Olha que diz assim, muito importante: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Muita gente não guarda os lábios, não para pensar
que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e agora precisa meditar a palavra e precisa estar atento, e agora nós temos que observar a lei de Deus. Depois ele continua o texto dizendo assim: mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Ele está dizendo, se muita gente fala tudo o que quer, tudo o que pensa, você vai sofrer perturbação. Mas Jesus não venceu o adversário, ele venceu. Mas enquanto estamos nessa terra, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. E assim nós somos muito abençoados quando nós temos atento à palavra de Deus. Não podemos ser abençoados apenas porque temos que ter fé. A fé é uma realidade das Escrituras, e se a realidade das Escrituras está em minha vida, na sua vida, nós podemos falar correto. Eu quero dizer aos irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta que nossa boca é para abençoar. Como que é a nossa atitude com a esposa? Como é que é a nossa atitude com os filhos? Que palavras que nós usamos? Palavra de maldição ou palavra de bênçãos? Pelas tuas palavras será condenado, ou pelas tuas palavras será justificado. Então o nosso Deus, ele deseja que nós tenhamos atentos. E ainda diz aqui no livro de Provérbios, que é muito importante nós entender, no capítulo 11 e no versículo 9, olha que nosso Deus, Provérbios 11, 9, ele diz assim: hipócrita, com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. O autor de Provérbios, ele disse que o hipócrita, aquele que não tem reverência à palavra de Deus, pelas suas palavras, danifica o próximo, traz prejuízo, condena os seres humanos. Mas se nós condenarmos os seres humanos, também seremos condenados. O que se planta, colhe. Então vamos plantar na pessoa de Jesus, tudo for para edificar o nome dele, e assim Deus estará nos abençoando, e assim Deus irá abençoar a nossa vida. Então nós temos que sempre parar e analisar a palavra de Deus. Que Deus abençoe meu irmão e a minha irmã, e que a paz do Senhor esteja em sua casa. Amém?